Bem, a nossa aula de hoje é essa que está na tela, né? O tema é Amor como Lei Soberana, o valor científico da prece e a lei da solidariedade. Ou seja, são três temas que nós vamos refletir hoje. E três temas bastante relevantes para a nossa evolução espiritual. Amor como lei soberana, né, é a lei maior que Jesus nos deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas com uma visão em termos de energia. Depois vamos falar um pouquinho da lei da solidariedade, que é uma outra lei importante, e, por último, eu quero falar um pouquinho do valor da prece. Essa é a aula 77. Bem, nós, vocês, somos espíritos e temos um corpo. Então, isso a gente tem que ter bem claro em nossa mente, porque normalmente a gente fala o meu espírito, né? Como se fosse uma outra coisa. Na verdade, nós não temos um espírito, nós somos espírito e temos um corpo. Um corpo físico para nos manifestarmos nesse plano. E esse corpo físico, essa máquina biológica que nós construímos para que nos manifestemos neste plano, na verdade, energia condensada. Ou seja, nós, espíritos, cada um de nós, condensou energia e plasmamos um corpo de acordo com as nossas necessidades, para que possamos, né, nos manifestar nesse teatro, nesse laboratório de crescimento espiritual. Como é energia condensada, toda a energia que existe no universo, ela tem uma frequência padrão, ou seja, ela vibra em torno de uma frequência padrão. Nós não somos diferentes. Nós, espíritos, somos manifestação divina e construímos uma máquina biológica que, como tudo no universo, ela vibra. Ela tem estados de vibração. Tem o estado principal, mas tem seus harmônicos. E tudo que nos cerca também é feito de energia condensada, também vibrando numa determinada frequência. Ah, Luiz, mas eu vejo a mesa parada, eu vejo a cadeira parada. A nossa percepção, que é provida pelos nossos órgãos de sentidos, são limitados, não nos permite perceber o pulsar, a vibração do que nos cerca. Então, nós temos a impressão que está tudo parado, só o que é vivo é aquilo que a gente consegue ver, ou ouvir, ou sentir, quando, na verdade, está tudo vivo, tudo vibra. Se nós pegarmos um microscópio eletrônico e começar a dar zoom numa mesa, a gente vai chegar num nível atômico onde nós vamos perceber que ali é energia, né? Que nós temos elétrons circundando um núcleo, que nós aprendíamos que era composto só de prótons e nêutrons, mas hoje nós descobrimos que esses prótons e nêutrons também são compostos de outras partículas ainda menores, os quarks, e que tudo se move, porque tudo é vivo, tudo é manifestação do divino. E, além de tudo ser vivo, tudo vibrar energeticamente, tudo interage entre si. Nós, espíritos encarnados, interagimos com os demais espíritos encarnados, e não necessariamente só espíritos humanos, mas nós também interagimos com a matéria que nós não percebemos por limitação dos nossos órgãos sensoriais.
Ou seja, então tem muita coisa que nós não vemos, mas não é porque ela não exista, é porque nós, né, não temos a percepção necessária. O nosso órgão de visão, de capacitação e de captação de luz é limitado. Tanto é que nós temos diversos animais que veem melhor que nós, veem no escuro, ou veem cores que nós não vemos, vê de uma forma diferente. E da mesma coisa que a nossa visão é limitada, a nossa audição também é limitada. O nosso sentido de audição também não consegue captar todas as vibrações mecânicas produzidas, interpretadas como som. E, da mesma forma, podem existir e existem presença que nós não percebemos por limitação dos nossos sentidos de tato. Isso não significa que ela não exista. Significa que, da mesma forma que na visão e na audição nós não conseguimos captar tudo que existe, no tato nós também não captamos por uma limitação sensorial nossa. Então, os nossos 5 sentidos não nos permitem ter uma visão absoluta do que nos cerca, é sempre uma visão relativa. Eu vou incluir agora um sexto elemento de percepção do universo, que é a nossa mente. Nós confundimos o nosso ser com a nossa mente, mas a mente é um outro instrumento sensorial de captação da realidade. Então, da mesma forma que nós temos lá a visão, a audição, o paladar, o olfato, tato, os 5 sentidos que normalmente nós enumeramos, nós temos mais um organismo, mais um instrumento de percepção que é a mente. E a mente não é nós. Nós estamos fora da mente. O nosso ser é fora da mente. A mente é um outro instrumento que usa os demais para criar uma realidade de acordo com a consciência que cada um de nós temos. Olha que complexo as coisas. Quer dizer, além de nós não vermos tudo que existe, além de nós não ouvirmos tudo que existe nesse plano e não perceber as presenças, nós ainda interpretamos aquilo que vemos. Um exemplo são, por exemplo, as cores. Quando nós vemos uma camisa azul, não significa que todos nós estamos vendo a mesma coisa. Porque, na verdade, a cor não existe. O que existe é frequência de luz. A luz, ao bater na camisa, todas as frequências de luz são absorvidas, a única que é refletida, por causa da composição da camisa, é a frequência que, quando entra nos nossos olhos, internamente em nossa mente, nós interpretamos como azul. Mas, na verdade, é um fenômeno interno e não externo. A camisa não tem cor. É a nossa interpretação que dá o azul para a camisa. E para complicar ainda mais, como é um fenômeno interno, a visão, quem me garante que o azul que eu estou vendo é o mesmo azul que um outro colega vê? Pode ser que, se ele visse o azul que eu vejo, ele diria que é vermelho. É que eu aprendi que toda vez que aquela frequência bate no meu olho, que aquela frequência é para chamar de azul. Mas uma outra pessoa que visse, né, a frequência que eu vejo, ela podia interpretar como vermelho. É que nós aprendemos que a mesma frequência a gente chama de azul. Mas o azul que eu percebo em minha mente é o vermelho que ele percebe, e vice-versa. Olha que complicado. É um fenômeno interno, é uma interpretação interna, e isso acontece com cores, com o que ouvimos, com o que sentimos, com o que percebemos, com tudo. Então, nós interagimos com o universo à nossa volta o tempo todo. Quer queiramos, quer não. Quer estejamos conscientes disso ou não. E nós, através do que pensamos e do que sentimos, nós irradiamos
energias à nossa volta. Nós captamos energia através dos alimentos, através da respiração e através do nosso pensamento e através do nosso sentimento. Nós captamos energias. Ou seja, não só através dos alimentos e da respiração que nós captamos energia. Nós captamos energia também através do que pensamos e sentimos através da ressonância, da sintonia. E nós, através do nosso pensamento e sentimento, essa energia que nós captamos, nós transformamos essa energia e, através da vibração, nós irradiamos essa energia para o universo à nossa volta, incluindo aí o nosso corpo físico. Ou seja, nós captamos energia à nossa volta e irradiamos, emitimos essa energia à nossa volta, devolvemos para o universo. Por isso que tudo que é vivo, e tudo é vivo, está em movimento. Tudo que é vivo se move. A energia entra e sai, entra e sai. Ah, mas vai entrar energia positiva ou energia negativa? Energia não tem positivo ou negativo a rigor. Energia é energia. O que existe é a energia com características construtivas ou destrutivas. Energias que nos faz bem ou que nos faz mal, mas não que sejam positivas ou negativas. Isso, apesar de nós usarmos isso normalmente, nós temos que entender que a energia é energia, é a usinagem, é o trabalho que nós fazemos com ela é que a torna boa ou ruim, positiva ou negativa, construtiva ou destrutiva. Como nós recebemos energia o tempo todo, e através do pensamento e sentimento, nós usinamos essa energia e a devolvemos para o universo, essa devolução é que é problemática, porque nós podemos devolver energia boa ou ruim. Ou seja, nós somos responsáveis pela construção do universo que nos cerca. E eu estou falando de pensar e sentir, porque normalmente nós ficamos muito preocupados com o pensar e esquecemos do sentir. Ah, mas o sentimento não vem do que pensamos? Não necessariamente. Boa parte do que sentimos é construído na nossa mente através do nosso ato de pensar, de julgar. Então, alguém nos fala alguma coisa e nós interpretamos internamente, tudo é interpretação na nossa mente, que não é nós estamos fora. A nossa mente interpreta o que nos foi falado como algo negativo. E produz aí uma emoção, um sentimento. Na verdade, um sentimento que pode se tornar uma emoção. Então, aí o sentimento nasceu a partir de um pensar. Então, eu posso produzir sentimentos de alegria, felicidade, otimismo, mas eu posso produzir sentimentos ruins, de pessimismo, de raiva, de mágoa, de rancor, porque o sentimento nasceu de um julgamento, de uma percepção, de um ato de pensar. Só que tem sentimento que não tem origem no pensamento. Tem sentimento que eu capto da pessoa que está ao meu lado. A pessoa está irradiando energias destrutivas, energias ruins, e porque eu não estou monitorando o que sinto e o que penso, eu entro em sintonia com essa pessoa, em ressonância com essa pessoa, e começo, sem perceber, também irradiar energias destrutivas. Então, as pessoas à minha volta, como eu já falei, interagem comigo, quer eu queira, quer não. E alteram o meu estado de espírito.
E a alteração do estado de espírito faz com que eu irradie energias que não serão boas para mim e para o universo à minha volta. E a coisa é mais complicada porque, além das pessoas, os ambientes, como é tudo energia, os ambientes podem estar impregnados de energias destrutivas. Um velório, um hospital, um ambiente de trabalho onde existe muita tensão, muita concorrência, muita disputa. Então, aquela tensão, aquele sentimento no ar, eu posso, se eu não estiver me monitorando, captar aquilo. Tudo interage. Então, não só pessoas influenciam no que eu sinto, mas os ambientes também influenciam no que eu sinto. E tem mais, tem sentimentos que eu trago de outras existências, de outros planos existenciais, de outras vidas, sentimentos que eu não consigo identificar a origem. Mas são sentimentos que não foram expurgados, tratados no momento devido. E tudo que nós temos em termos de doenças físicas e espirituais nascem nos nossos corpos astrais e mentais, inferior e superior, e são exauridos, são descartados através do nosso organismo físico. Se por um motivo ou por outro, por causa da medicina moderna, ou por causa da forma como vivemos, não dá tempo dessa energia ser expurgada, essa energia, de certa forma, destrutiva, o espírito, quando desencarna, ele leva essa energia consigo, e quando ele encarna de novo, essa energia já está lá presente, prejudicando o seu existir, causando sentimentos ruins que ele trouxe quando encarnou. Mas, voltando, então, o nosso pensar e sentir é importantíssimo que nós monitoremos o tempo todo, porque é o ato de pensar e o ato de sentir que produz as irradiações que nós emanamos e que podem ser construtivas ou destrutivas para nós e para o universo que nos cerca. Essas irradiações que nós emitimos, gente, constrói o universo à nossa volta. Então, eu absorvo energia, e ao irradiar energia, eu vou construindo o universo à minha volta. Eu vou fazendo obras. Por isso que eu tenho o divino em mim, eu sou manifestação do divino, então eu sou um Deus. Cada um de nós somos deuses, mas ainda em estágio evolutivo, limitado. Então, nós absorvemos energia e expelimos essas energias. E vamos construindo o universo à nossa volta. Por isso que nós colhemos o que plantamos. E como isso se dá? Essa construção do universo à nossa volta? Por nossas obras. Principalmente por nossas obras. Quando nós falamos e quando nós fazemos algo, isso são as nossas obras. Só que para falar e para construir algo com nossas mãos, nós gastamos energia. A energia que nós absorvemos nos alimentos, na respiração e através de pensamentos e sentimentos. Nós vamos moldando o universo à nossa volta. Então, se cada um de vocês aí reparar o que existe à sua volta, vocês vão ver que praticamente nada é de origem natural, de origem divina. Tudo foi de origem humana, plasmado pelo pensamento e sentimento humano. Computador, mesa, cadeira, cama, televisão, livros, tudo nasceu na mente humana e foi plasmado. Eu tenho aqui 2 gatos. Esses gatos não, eu não plasmei. É de origem divina. São mônadas em evolução. Eu já participei do reino animal. Vocês também. Nós estamos em evolução. Vocês vão ver isso em aulas lá na frente. Nós éramos mônadas e fomos
Por isso nossos espíritos são muito antigos, que nós estamos passando pelos diversos reinos, ganhando experiência, ganhando a percepção do universo que nos cerca. E por isso que nós temos que respeitar tudo o que nos cerca, porque tudo é vivo, mesmo que nós não percebamos. Tudo é manifestação do divino. Cada animal, cada planta, cada matéria inerte que nós imaginamos que é coisa morta, não é. É divino manifesto lá. Qualquer pedra, existe uma mônada conectada na energia daquele tipo de pedra. Não que nós fomos um pedaço de quartzo, mas nós podemos ter participado da energia, né, dos minérios que formavam quartzo, da energia de materiais que formavam cristais, de energias que, por exemplo, estavam vinculadas a minérios de ferro. E essas experiências nos trouxeram as primeiras percepções de calor, frio, umidade, os primeiros sentimentos de reagir ou não reagir ao contato com outro minério. A mônada, né, já ganhando experiência através do mundo do reino mineral. E assim vai. Vegetal, mineral, tudo manifestação do divino. Tudo energia condensada, com mônadas conectadas, percebendo. Só que no reino nominal, onde nós estamos, vocês vão ver esse detalhe lá na frente, nós ganhamos consciência. Nós tomamos consciência que nós somos espíritos, emanações do divino. E aí o que nós pensamos e sentimos, nós vamos construindo o universo à nossa volta. Por isso que nós colhemos o que plantamos. E por isso nós temos que tomar cuidado com o que pensamos e sentimos o tempo todo. É como se nós, como está na ilustração, criássemos uma bolha em torno de nós que nos acompanha enquanto andamos. E essa bolha é a energia que nós estamos irradiando através do que falamos, através do que fazemos e através do que sentimos. Porque o nosso coração pulsa e o nosso coração é uma espécie de bomba. E essa bomba é que expele a energia na forma de vibrações. As vibrações carregam as energias. E o sentimento, quando vira emoção, do latim emovere, o emovere faz com que nós falemos ou que nós façamos. Então, numa sequência mais lógica, seria pensar, sentir, se emocionar e aí agir. Falar ou fazer. A emoção sempre, não é necessariamente negativa, é positiva, faz com que nós falemos e fazemos, ou seja, permite com que nós façamos as nossas obras. Mas as nossas obras não são só construídas pelo que nós materializamos através do nosso verbo, através das nossos atos físicos, mas também através do que sentimos. Porque o nosso humor, o nosso estado de espírito interfere nas pessoas e nos animais que estão à nossa volta. Como eu disse, essa bolha nos acompanha, essa bolha energética que envolve cada um de nós. É como se cada um de nós fosse uma gotinha caindo, né, num lago, irradiando energia na forma de ondas. Alguns de nós, aí vem o poder pessoal, tem um campo áurico de 10 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, 5 metros, 10 metros. O poder de influência no que nos cerca depende do nosso poder pessoal. E o nosso poder pessoal depende dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, do nosso estado de consciência. Então, tem pessoas que só entrar na sala, sem falar nada, já causam mal-estar ou bem-estar. Uma pessoa que nem conhecemos, sentar ao nosso lado, o campo áurico dela já interfere com o nosso, positivamente ou negativamente. É só que nós temos que perceber. Eu vou demonstrar aqui que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem como se dá essa interferência. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Todos me veem em tela grande? Não.
Não. Tá, então eu vou compartilhar agora a minha tela. Bem, se vocês quiserem me ver em tela grande, gente, é só vocês colocarem lá no visualizar orador. Mas deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, ver se assim funciona. Não, aí vocês estão vendo o PowerPoint, né? Dá para ver como orador, sim. O mais fácil é isso mesmo, gente. Coloquem na exibição por orador, vocês vão me ver em tela grande. Vocês visualizar. Todos estão conseguindo ver? É que eu vou fazer uns gestos aqui e para vocês que entenderem o que eu estou querendo colocar, vocês precisam me ver de maneira ao movimento com as mãos que eu vou fazer. Então, assim, ó, imagine a minha mão vibrando. Imagine que cada um de nós é um ser que está em vibração. Tem várias frequências. Vocês estão me vendo? Não. Não, eu estou vendo a Sônia grande agora. Não estou vendo. Eu não estou vendo. Coloca como exibição de orador, gente. Ou então, botando à direita na máquina na de vocês, põe marcar. Botando à direita, marcar. A minha imagem. Ou PIN, se tiver em inglês, o Zoom de vocês é PIN. Agora eu vi, agora eu já consegui. Já estou vendo. Se tiver em inglês, é PIN. Para mim aparece o seu nome, as letras, não aparece a sua pessoa. É o Luiz Pereira, ele tem o Luiz Souza e o Luiz Pereira. É o Luiz Pereira que vocês têm que marcar. Tá aparecendo o Luiz Souza. Clica com o botão à direita. Se tiver em inglês, você coloca PIN. Se tiver em português, você põe marcar. Agora sim. Todo mundo conseguiu? Eu consegui, Sônia conseguiu. Sim. Sim. Tá, eu vou continuar então. Imagina que cada um de nós, observe minha mão direita, cada um de nós é minha mão direita. Então, nós somos espíritos que plasmamos um corpo físico para poder nos manifestarmos. E esse corpo físico, como é energia condensada, ele está vibrando numa frequência padrão, mas tem lá seus harmônicos. Quando nós estamos bem espiritualmente, estamos otimistas, alegres, felizes, nós vibramos para a direita de vocês e voltamos. Vibramos para a direita de vocês e voltamos. Quando nós estamos vibrando mal, não estamos bem, nós vibramos para a esquerda de vocês e voltamos. Ou seja, quando a gente não está nem triste nem alegre, nós estamos vibrando na nossa frequência padrão. Quando estamos bem, vibramos para a direita. Quando estamos mal, em estado de espírito negativo, em baixos recursos, nós vibramos para a esquerda. Tá. Imagine um dia que nós estamos lá no nosso trabalho, não estamos nem alegres e nem tristes, vibrando numa frequência padrão, normal. E aí se aproxima alguém que também está vibrando. Ele também tem um campo áurico em torno dele. Esse campo áurico, como eu falei, pode ter centímetros, pode ter metros. Meus gatos aqui. Desce. Desculpa, gente, ele subiu aqui. Então, esse campo áurico pode ter centímetros, pode ter metros, depende do poder pessoal de cada um. Se essa pessoa não estiver bem, ela vai interferir no meu campo áurico. Então, reparem, se ela estiver... Agora, vamos pensar nela. Se ela estiver mal, ela vai estar vibrando para a esquerda de vocês, né? Se ela estiver boa, ela vai vibrar para a direita de vocês. Então, ó, minha mão, se eu estiver bem, eu vibro para a direita de vocês. Se eu estiver mal, eu vibro para a esquerda de vocês. É que aqui o meu zoom está espelhado, né? Então, vocês estão meio perdidos aí. Mas visualizem vocês. Quando a pessoa está mal, ela vibra para a esquerda. Quando ela está bem, ela vibra para a direita.
para eu mostrar para vocês como seria, eu teria que inverter a minha vibração aqui, para vocês verem. Então, se a pessoa estiver mal, ela vibra para a esquerda, direita minha. Se ela estiver bem, ela vibra para esquerda de vocês, direita minha. Mas, enfim, aí ela está vibrando aqui. Se ela estiver mal, o campo áurico dela vai para lá e vem para cá. Vai para lá, vem para cá. E o meu estava normal. Eu estava vibrando de boa. Não estava nem feliz, estava no dia normal. Nem feliz e nem triste. Então, eu estava vibrando na minha frequência padrão. Chega alguém do meu lado que teve está com um problema muito sério para resolver, está com um problema em casa ou problema financeiro, e está vibrando mal. Quando o campo áurico dela se encontra com o meu, começa a empurrar o meu campo áurico também para o mesmo lado. Mesmo que eu volte depois para o meu padrão, essa pessoa continua a interferir, a me empurrar para o lado ruim da vibração. E isso, às vezes, sem falar nada, só, devendo o poder pessoal dela, só o fato de estar do meu lado. Mas, na maioria das vezes, a coisa acontece porque o colega de trabalho senta do seu lado e começa a reclamar. Começa a reclamar do governo federal, começa a reclamar do governo estadual, começa a reclamar da pandemia. E nós, se não estivermos nos monitorando, o que a gente faz? A gente começa a falar sobre o mesmo assunto. Nós começamos o quê? Daqui a pouco, sem perceber, estamos em sintonia, em ressonância, vibrando da mesma forma. Se a pessoa estava triste, depressiva, magoada, chateada, raivosa, daqui a pouco nós também estamos falando palavrão, pensando em coisas ruins, e nós estávamos de boa. Porque a pessoa chegou ao nosso lado e começou a conversar com a gente de uma forma triste, agressiva, e nós, por não nos monitorarmos, entramos naquela sintonia, naquela frequência. Estamos em sintonia, vibrando negativamente juntos, em par. Mas se nós Luiz, quero te perguntar alguma coisa. Não sei se foi por favor, se alguém quiser, gente, fiquem à vontade. Luiz, Sônia, eu queria perguntar o seguinte, se essa energia também, às vezes você está legal e a pessoa te liga, quando você vai atender, a pessoa do outro lado, ela não está legal, aí ela passa Sônia, a energia, pode né? ser, Sônia, até a televisão. Por isso que nós temos que tomar cuidado com TV, com internet, porque as vibrações não estão limitadas, não tem a fronteira do espaço-tempo. Certo. Então, de todas as formas, nós podemos sair do nosso estado de espírito e entrar no estado de espírito, no estado de vibração ruim, porque nós não estamos monitorando. Eu dei um exemplo aqui de trabalho, mas isso pode acontecer na nossa casa, com um membro da nossa família, isso pode acontecer quando nós estamos vendo um filme que está nos tirando do nosso equilíbrio, do nosso bom estado de espírito, pode ser um livro, enfim, eu acho que já deu para entender a ideia. Nós, como cristãos, devemos agir dentro, cada um de nós tem lá os seus limites de atuação, mas nós devemos nos monitorar e trabalhar ao contrário. Uma forma de nós escapar desse tipo de coisa é nós nos afastarmos. Por exemplo, a pessoa mal-humorada chegou do nosso lado, ou entrou num ambiente que está afetando, eu me afasto. Essa é uma forma de se proteger. Mas nós, como cristãos, dentro dos limites de cada um, o que a gente deve fazer é o que eu chamo de ir para o fight. Eu estou lá me monitorando. Vi que chegou um colega do lado que está mal-humorado. Começou a falar mal do governo, da pandemia. E aí, o que eu faço? Vou contar. Poxa, cara, hoje me aconteceu algo engraçado no metrô, quando eu vinha para cá de carro. Ou então, você viu aquele filme? Faz ele mudar o que está pensando, o que está sentindo. Vamos tomar um café. Né? Ou seja, fazer com que a pessoa... É como assim, se a pessoa estivesse vibrando, te empurrando para cá, e você estava de boa. Aí você começa a emitir radiações de amor, de paz, de alegria, e você pode até não fazer ele vibrar de maneira positiva, mas você consegue diminuir o mal-estar dele e se protege. Essa é o verdadeiro cristão. Ele não foge à luta. Ele percebe que tem um problema, né? Então ele começa a vibrar amor, vibrar paz, vibrar alegria.
Agora, a gente tem que estar preparado, porque se é uma pessoa que nós temos dificuldade de interagir, é ir para o fight mesmo. É uma coisa muito difícil. A gente sabe que tem pessoas fáceis e pessoas difíceis de trato. Mas, enfim, eu quis colocar aqui para que vocês entendessem um pouco melhor essa questão de vibração de sintonia. É comum o pessoal falar de sintonia, vibração, mas o que é isso? Né? A vibração é o pensar e sentir. Oi, eu posso fazer uma pergunta? Sim, Cris. Você falou que a gente tem que estar se monitorando. É a Cris que está falando? Não sei. Isso. Boa noite. Você comentou que a gente tem que estar se monitorando o tempo inteiro, no pensar e no sentir, né? E que a gente, se possível, tem que sair do ambiente ou mudar o estilo da conversa que a pessoa tiver com a gente para tentar mudar a vibração. Mas se você está num lugar que você não pode sair, e se mesmo você conversando com a pessoa, enfim, sobre outra coisa, você continuar sentindo a energia do lugar e das pessoas. Eu queria uma dica do que a gente deve fazer. É assim. Nós temos que viver. Então, eu vou em churrasco, bebo cerveja, converso com o pessoal sobre futebol, sobre as coisas mais variadas possíveis, vou jogar futebol, eu tenho uma vida normal. Só que, com a consciência que eu tenho, eu procuro me controlar, não beber demais, não falar criticando as outras pessoas, condenando as outras pessoas, eu procuro me controlar. Às vezes, se você está no ambiente, por exemplo, tem uma festa que é numa boate, num barzinho. A gente sabe que, nesse tipo de ambiente, as emanações energéticas, as vibrações que estão ali, são prejudiciais, né, se nós não nos tivermos atentos. Então, eu já vou com o espírito preparado. Para quê? Para eu não entrar em sintonia daquilo. Então, eu vou com bons pensamentos, vibrando amor, vibrando paz. Se eu for com esse pensamento, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou beber demais. Estar consciente sobre o domínio de si. Então, Luiz, se a gente se deixar levar, você acaba bebendo demais, você acaba falando o que não deve, fazendo o que não deve. Então, o que nós precisamos, né, é manter o nosso estado de espírito sob controle. Então, se eu estou num ambiente e eu não posso sair desse ambiente, a pessoa que está do meu lado está vibrando, eu percebo que ela não está legal, mas eu nem conheço a pessoa. Uma estratégia é eu puxar a conversa, tentar mudar o assunto, tentar fazer ela pensar diferente. A outra forma, né, é levantar e sair de lá. E uma forma meio termo seria eu, em mim, né, pensar em amor, em paz, em felicidade para aquela pessoa. Se nós tivermos essa consciência, nós somos inabaláveis. Nós estamos na terceira bem-aventurança. Nós conseguimos viver bem na terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os brandos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Viverão bem na terra. Ô, Luiz. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Só estou falando que é isso que a gente precisa trabalhar. Ô, Luiz, só pegando um gancho no que a Cris falou, mas se eu entendi direito, é que assim, se às vezes você está num cenário, às vezes ele está tumultuado, ou as vibrações estão pesadas, mas você não tem, aquele momento, você não tem como fugir dali, você não tem como sair, né? Que às vezes, sei lá, é um momento que você tem um evento que você está ali fechado naquele lugar por 3 horas, que você vai ter que ficar ali. Acho que uma forma da gente se policiar, talvez se proteger, seria tentar se manter neutro, porque às vezes a pessoa está no momento de desabafar, falar um monte de coisa, despejar um monte de coisa, porque pegou você, aquela expressão, para Cristo. Eu não consigo falar com ninguém, então você que vai me ouvir, vai lá e despeja um monte de coisa.
Eu acho, então, Cris, não sei se Então, é mas bem uma isso que eu entendi atitude... que você falou, é a gente se manter neutro e a gente tentar se bloquear para que isso não interfira no nosso Não, você tem razão. interior e tentar, da forma que a gente conseguir, vibrar boas energias para que, quem sabe, Isso, afete perfeito, essa Larissa. pessoa para melhor, ou se não afetar, mas a gente não se afetou. Né? Eu saio dali tranquila, seria isso. Nós ficamos, se nós tivermos essa consciência de nos policiarmos e percebermos a situação, é o que muitas vezes a gente entra no embalo e não percebe. Mas se nós tivermos a consciência e percebermos que a energia do ambiente ou da pessoa e mantermos o nosso pensamento e sentimento sob controle, a gente consegue ficar inabalável e inatingível por essas vibrações. A gente não perde nosso equilíbrio e, ao mesmo tempo, não produzimos energias negativas. É um trabalho de consciencial, não é uma coisa fácil, mas dá para se fazer. É isso que nós temos que buscar. Eu vou voltar aqui para o PowerPoint, gente. Tá? A aula é para pensar mesmo. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o que eu estou falando, porque isso pega a gente, né? É uma coisa que realmente nos pega, essa questão de interagir com o nosso próximo. Bem, então, como eu estava falando, nós produzimos uma bolha energética em torno de nós que influencia a nós próprios e o mundo à nossa volta. Isso o tempo todo, quer queiramos, quer não. E quando nós emitimos energias boas, se nós estamos ao lado de pessoas boas, isso é potencializado. Também é o contrário, se nós estamos no ambiente, né, um ambiente carregado, com vários espíritos, várias pessoas sem consciência, vibrando coisas negativas, não adianta nós querermos modificar o ambiente, porque normalmente nós não temos poder pessoal para isso. Mas o que nós podemos é, pelo menos, nos brindar. Como a Denise comentou lá, se nós ficarmos pensando e sentindo coisas boas, de repente se mantendo neutro, de repente calado, procurando interagir de uma maneira mais light possível e, assim que possível, sair do ambiente, é o que devemos fazer. Porque aí uma atitude cristã, né, de repente você está numa festa com pessoas que não se preocupam nem um pouco com a sua evolução espiritual. E estão fazendo tudo o que nós entendemos como prejudiciais à nossa evolução. E nós continuamos ali, nós, com certeza, né, vamos, mesmo que nós não queiramos, ficar mal também. Então, a ideia é interagir para não dar uma de chato, a gente precisa disso, e, assim que possível, se distanciar. Mas, ao contrário, né, nós temos que procurar ambientes onde as pessoas vibrem os mesmos sentimentos, tenham os mesmos objetivos que nós. O fato de vocês, por exemplo, formarem um grupo, isso é muito relevante, porque tudo isso que vocês estão vendo no curso da escola, vocês poderiam aprender no YouTube, lendo livros, participando de palestras, de outros cursos, mas a energia do grupo é muito importante, porque um motiva o outro, um dá a mão para o outro, né? E permite que assim todos caminhem melhor, de uma maneira mais rápida, em direção ao reino de Deus, em direção a esse estado de espírito, de consciência, onde nós sentimos a presença do divino o tempo todo ao nosso derredor. Nesse slide aqui, eu estou comentando aquela questão justamente das doenças. Todas as doenças físicas e espirituais nascem antes, né, nos nossos corpos mais sutis, que vocês vão ver lá na frente também. E aí eles são expurgados para os corpos menos sutis. Os corpos menos sutis é o nosso corpo físico. Se nós temos pensamentos e sentimentos negativos sobre qualquer coisa, ou seja, nós vibramos, usinamos, produzimos energias destrutivas, essas energias destrutivas, ao serem irradiadas,
é como se elas queimassem, como se elas danificassem as células do nosso corpo, danificassem o funcionamento da nossa máquina biológica. Além disso, também prejudica o nosso derredor, porque podem também, as energias que estamos irradiando, emanando, podem prejudicar uma pessoa que amamos. Enfim, é muito importante que nós tomemos cuidado com o que pensamos e sentimos, porque nós, além de nos prejudicar, estragando, né, a nossa máquina biológica, que é o corpo menos sutil que nós temos, nós ainda prejudicamos, destruímos o universo à nossa volta. E nós precisamos ter essa consciência que nós somos espírito e que nós somos compostos de energia divina, que é o amor. É como se a energia divina fosse o éter, e é assim, estivesse envolvendo tudo o que existe. E em determinadas situações, nós, espíritos, captamos um pouco dessa energia divina e moldamos os nossos corpos de acordo com a nossa consciência. Hoje nós temos consciência que nós conseguimos moldar, né, um corpo físico para nos manifestar, um corpo humano. Mas existiam outras épocas que nós conseguimos moldar corpos de gatos, de cachorro, de mamíferos, de peixes, enfim. O espírito tem a consciência e ele molda, à medida que ele vai aprendendo, à medida que ele vai tomando consciência, corpos cada vez mais capazes de manifestar o potencial que ele tem. No futuro, né, nós não precisaremos, né, mais de corpo físico para nos manifestarmos. Nós poderemos descartar esse corpo físico e se manifestar só com o corpo astral, com o corpo dos desejos, lá no plano astral. Não precisamos mais da força física para nos manifestarmos. Nós vamos usar só a força do desejo no astral. Tanto é que no astral, a capacidade de construir só depende da vontade, do desejo que nós temos, da capacidade de desejar, de ter vontade. No mundo físico, isso também é verdade, né? Mas existe aí a questão da força física também nos limitando para isso. Como nos proteger e nos ajudar? Procurando ficar próximo de pessoas que vibrem as mesmas frequências que nós, porque aí nós nos empoderamos. Agora, de novo, nós devemos ter sempre uma atitude cristã de procurar ajudar aquelas pessoas que podemos ajudar. Não podemos ajudar a todo mundo, mas podemos ajudar algumas pessoas. Porque não podemos ajudar todo mundo porque nós não temos o poder absoluto. Mas nós podemos ajudar as pessoas dentro do poder que cada um de nós temos. É só nós termos consciência que espírito nós podemos ajudar. Seja com palavras, seja com gestos, seja com ajuda material, seja com ajuda espiritual. Às vezes, só um pensar e sentir resolve. Às vezes, não. Na maioria das vezes, não. Jesus, né, nos dá a melhor forma, que é nós amarmos, né, a todos que estão à nossa volta. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós identificarmos que mesmo aquele próximo que nos fez mal, de alguma forma, por atos ou por atitudes, ele tem o mesmo pai, ele tem a mesma origem. E ele tem defeitos e qualidades na nossa visão, como nós também temos defeitos e qualidades na visão de outras pessoas. Ele só está no mau momento, como nós também temos os nossos maus momentos. Agora, o problema é que nós confundimos muito a questão do perdoar da questão da desculpa. Eu posso perdoar alguém que me fez mal, falou algo que me prejudicou ou fez algo que me prejudicou, eu posso perdoar essa pessoa e não a desculpar, não tirar a culpa dela. A culpa é relevante para outra pessoa, não para mim. O perdão é para mim. A outra pessoa pode até pedir perdão, pode até pedir desculpa para mim. Mas quando eu a desculpo, não significa que eu preciso perdoar. E se eu desculpar a pessoa, tirar a culpa dela, ela vai ficar bem, né? Porque ela vai sentir-se leve daquele mal-estar, daquela coisa que ela causou. Mas isso não significa que eu vou ficar bem porque eu desculpei aquela pessoa. Eu preciso perdoar.
O perdão é para mim. O perdão é o dissolver a energia, né, os sentimentos e emoções que uma outra pessoa, conscientemente ou inconscientemente, colocou em mim, induziu em mim. O perdão nos faz bem, não faz bem para outra pessoa, faz bem para nós. E diretamente faz para outra pessoa também, porque eu me perdoando, eu passo a vibrar bem, a outra pessoa passa a ficar bem. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a gente confunde, só vou perdoar aquela pessoa se ela pedir desculpa, se ela pedir perdão. São coisas distintas. Eu posso perdoar a pessoa, e o perdão é para mim, e não desculpar. Eu não preciso desculpar um ladrão. Eu não preciso desculpar um ladrão necessariamente. Não preciso tirar a culpa dele. Eu preciso perdoá-lo, porque ele tem o mesmo pai que eu. Ele tem defeitos e qualidades como nós temos. Mudando agora um pouquinho de assunto, vou tentar um pouco mais rápido por causa do tempo. Então, vou encerrar essa questão do amor. Então, entendam o amor como uma energia divina que nós captamos através de alimentos, através da respiração e também através do que pensamos e sentimos. Lembrando que o sentimento não tem origem só no pensamento. O sentimento a gente pode captar de pessoas, de ambientes e trazer de outras existências, de outras encarnações. Então, essa energia divina, esse amor que nós recebemos o tempo todo, nós usinamos através do que pensamos, sentimos e emitimos. Emitimos através do verbo, emitimos através dos nossos atos, emitimos através dos nossos sentimentos. E nós construímos o universo à nossa volta através desse ato de pensar e sentir. Então, o amor, essa lei universal do amor, está em tudo. Então, para nós colhermos boas coisas, nós temos que plantar coisas boas, ou seja, vibrar coisas boas, pensar e sentir coisas boas, mesmo quando estivermos sozinhos. E aí vem a questão da lei da solidariedade, que é muito importante, que é justamente a lei que nos diz que nós estamos caminhando junto na mesma estrada. Essa estrada ela é a estrada que nos leva ao reino de Deus. É uma estrada que nos permite, em algum tempo, cada um de nós, entrarmos em sintonia full time com o Criador. De nós nos tornarmos o Criador. Porque nós vamos voltar ao Pai da onde nós viemos. Nós vamos estar em ressonância, em sintonia o tempo todo. Só que essa estrada, ela não é pavimentada, ela não é sinalizada, ela é cheia de curvas, cheia de desvios, cheia de trilhas, cheia de entroncamentos, e nós não conhecemos essa estrada. Então, nós, cada um de nós, estamos caminhando nessa estrada. Alguns, como nós, espíritas, outros umbandistas, outros evangélicos, outros hindus, outros budistas, outros ateus não acreditando em nada, outros agnósticos, mas todo mundo caminhando nessa estrada que leva ao reino de Deus. Cada espírito. E nós, o tempo todo, né, cada um de nós, escolhemos o caminho a seguir. Só que o caminho é único. Só que, como tem cheio de desvios, às vezes nós perdemos tempo, porque nós entramos numa trilha e essa trilha a gente percebe que só fez nos perder tempo, porque nós voltamos a um ponto da estrada à frente, mas se nós tivéssemos nos mantido no caminho certo, estaríamos mais à frente ainda. Às vezes nós entramos numa trilha que não tem saída, nós temos que retroceder o caminho que nós pegamos, porque nós erramos. Às vezes nós caímos. E aí o caminhante que está conosco, né, que entende, reconhece, tem a consciência da irmandade, da fraternidade que nos une, estica a mão e nos levanta, e nos ajuda a caminhar de novo. Ou então ele percebe que nós estamos numa trilha errada, nos avisa, não vai por aí não, e nos convence a retornar. Então, a solidariedade é o que permite à humanidade, como um todo, né, como consciência coletiva, caminhar de uma forma mais rápida em direção ao divino.
E nós temos que ter essa consciência que, independente das crenças, dos valores, da visão de mundo, da consciência, todos nós estamos nessa mesma estrada. Todos nós temos a nossa mochila, né, com as nossas ferramentas, que é o que as nossas experiências, nosso conhecimento, nossas informações, nossa visão de mundo. Uns têm uns óculos melhores, outros têm óculos piores, outros não têm óculos nenhum. Então, uns conseguem ver à distância, outros não. Uns têm equipamentos auditivos melhores, que conseguem ouvir à distância, outros não. Enfim, nós somos diferentes, mas estamos na mesma estrada, com o mesmo objetivo, que todos nós vamos chegar. Uns antes, outros depois, mas todos vamos chegar. E nós temos que ter essa consciência que nós precisamos nos ajudar uns aos outros, porque juntos, como diz o ditado, somos mais fortes. Se nós estivermos sozinhos, a chance de nós errarmos aumenta muito. Porque nós vamos pegar trilha, e se nós não interagimos com ninguém, se essa trilha foi errada, nós vamos perder tempo indo, depois retornando. Ou indo e continuar indo, porque a gente não percebe que está no caminho errado. Enquanto que outra pessoa começa a andar, tá no mesmo, também errou inicialmente conosco, mas ela percebeu que tem algo errado, porque diminuiu a quantidade de caminhantes, ou porque a estrada está muito reta, e a estrada verdadeira é sinuosa, é difícil, não é plana, né? Enfim, a pessoa sempre percebe que aquilo não vai levar a lugar nenhum. E aí ela nos avisa. Ó, eu acho que a gente está errado. Mas só que se nós não interagimos, não temos a confraternidade, a gente, de repente, não ouve a próxima. E a gente vai demorar mais para tomar consciência. Então, solidariedade com o próximo o tempo todo. E, de preferência, no grau máximo, que é a benevolência. A benevolência é quando nós fazemos algo de bom, simplesmente porque podemos fazer. Nós não temos nenhum pensamento oculto, como Kardec coloca no livro dos Espíritos. Nós fazemos o que podemos fazer. Não tem ninguém olhando e nós damos a mão no caminhante que caiu. Né? O chefe não está no trabalho, mas eu estou fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Não precisa do chefe estar lá para eu fazer o meu trabalho. Eu vou fazer porque eu preciso fazer, porque eu preciso me melhorar como pessoa. Independente de ter promoção, independente de ter aumento, independente de ser elogiado, independente do chefe estar lá. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu estou em casa, eu vou ser bom. Não é porque eu estou sozinho que eu vou ficar pensando besteira, eu vou ficar fazendo besteira. Não. É o tempo todo. Ser benevolente é um estágio mais alto que a beneficência. A beneficência é praticar o bem. Né? Mas a beneficência sempre tem aquele pensamento oculto, né? do nosso egoísmo se manifestando, nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Nossa vaidade porque a gente quer chamar atenção, a gente quer passar uma imagem de bonzinho, de bom samaritano, né? A vaidade é isso, eu quero a atenção do outro, eu quero o carinho do outro, eu quero o amor do outro, e aí eu faço coisas boas, ou então eu faço uma cirurgia, ou então eu compro roupas boas, porque eu quero chamar o amor do outro. Está me faltando amor próprio, eu pego, quero o amor do outro. Ou então orgulho demais. Né? Eu me acho tão bom pelas minhas conquistas, pelo que eu tenho, que eu me acho melhor que as outras pessoas. Eu tenho excesso de amor próprio. Então, quando eu consigo ter o amor no ponto certo, eu pratico e faço a caridade, eu sou benevolente. Agora, quando eu não tenho esse amor em equilíbrio, então eu faço a beneficência. Eu faço o bem, mas eu faço porque, de alguma forma, eu quero me sentir bem. Se eu já fizer qualquer coisa, mas pensando em bônus horas, né, como dizem alguns, pensando em ficar bem quisto pelo pessoal da turma, ou pelo dirigente, ou pelo pessoal da minha família, já estou errado. Se eu for na casa espírita fazer algum trabalho, eu tenho que ir com ardor, com amor, com vontade, com motivação, como se fosse um prato de alimento que você gosta, como se fosse uma atividade, uma viagem. Agora, se a gente vai trabalhar, puxa, hoje é quarta-feira, dia de trabalho, de assistência social, né, tem que ir lá, enfim, hoje tem aula, aí você não entendeu o conceito, né, do que é ser benevolente.
Você está sendo beneficente, mas não benevolente. E nós temos que procurar o grau máximo, a benevolência. E isso tem a ver com o entendimento dessa questão fraterna, o entendimento dessa questão que todos estamos na mesma estrada, caminhando juntos. 3 minutinhos. Rapidinho. O valor científico da prece. A prece, gente, é a forma que nós temos de nos conectar com a boa espiritualidade. A prece é como se nós construíssemos um link com os bons espíritos. A prece, a oração, a reza, é tudo a mesma coisa. Se a gente for procurar pesquisar mais, vocês vão ver que a oração é uma prece falada, verbalizada. Vocês vão ver que rezar é uma prece que foi verbalizada, mas é padronizada. Então, o Pai Nosso é uma oração, porque é verbalizada, mas é uma reza, porque é sempre a mesma coisa. É um mantra. Já a prece é algo oculto. Eu faço com o meu pensamento, com o meu sentimento. Então, não importa como eu faça isso. O importante é que eu faça isso de coração. Não como publicano, mas como aquele espírito que está orando, né? Sem ter nada decorado, mas ele está fazendo de coração. Ele está construindo uma ponte. Qual é a vantagem de eu fazer essa prece? Bom, muitos de nós faz oração para o divino, para os nossos instrutores, mentores, mestres espirituais. O fato é que os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, não precisam da nossa oração, não precisam da nossa prece. A gente pode fazer, né? Mas nós devemos fazer prece, devemos orar por nós, porque a oração é que nos empodera. Porque se a gente for ver a origem da palavra oração é ação de orar. Orar é falar, é verbalizar. Então, oração é ação de verbalizar, de falar, de conversar. Então, quanto mais eu converso com uma pessoa, mais íntimo eu fico dela, mais envolvido eu fico com ela, mais conhecimento eu tenho dela e ela tem de mim. Isso acontece em casais, né? Quanto mais eles conversam, mais íntimos ficam. Isso acontece com amigos de trabalho, de escola. Quanto mais se conversa, mais íntimo fica, mais conectado fica. Isso acontece também com os espíritos desencarnados. Quanto mais nós oramos, mais conectados, porque mais íntimos nós ficamos. E quanto maior a intimidade, mais fácil é a boa espiritualidade, através de sonhos, através de percepções, de insights, nos ajudar a andar pela estrada de uma maneira mais reta, com menos erros. Esse é o ponto da oração. Mas a oração não ajuda o outro lado? Ajuda. Os espíritos do baixo astral, as nossas orações podem empoderar, podem conscientizá-los. Sim, né? Os espíritos que a gente normalmente trata no P3B, que normalmente ainda não conseguiram ser resgatados para tratamento, esses espíritos, né, que estão nos vales das sombras, suicidas, enfim, que estão sofrendo, né, no baixo astral, nos planos astrais mais baixos, esses espíritos, as nossas orações ajudam. Mas os espíritos mais evoluídos, a oração nos ajuda, e não ajuda eles. Eles não precisam da nossa oração. É nós que precisamos orar. Aí eu coloquei aqui algumas questões, né, que eu vou responder rapidamente, mas eu quero que vocês pensem sobre cada uma delas. Os resultados da prece, do que depende? Por que Deus não me atende? A gente tem que entender que o divino, ele não pode nos atender porque existem diversas variáveis. Às vezes não é o tempo e o espaço adequado, às vezes não é necessário, às vezes não temos o mérito. E, pior, tem a lei da causa e efeito. O divino não seria justo
né, fazer com que eu ganhe na Mega Sena só porque eu peço isso todo dia. Se não for do meu mérito, se não for necessário para a minha evolução, se não for o tempo, o espaço necessário, eu não vou ganhar. De repente vai ganhar a Mega Sena aquele que nem lembrou que o divino existe. É que para ele, para a evolução dele é necessário. Ou, às vezes, para o derredor dele, para as pessoas que têm contato com ele. De repente eu não vou ganhar porque, não que eu não saberia usar bem o dinheiro, mas as pessoas à minha volta não seria bom para a evolução delas. Então, Deus não tem obrigação nenhuma de atender as nossas preces. E ele não atende, é causa e efeito. Então não adianta eu pedir para o divino dar na Mega Sena? Não. É causa e efeito. Aí eu pedi uma bênção, né? Uma cura. Podemos pedir, tudo bem. Mas para que aquilo se manifeste, lembra que é tudo energia. Depende mais do que eu penso e sinto. Eu posso curar um câncer? Em mim, posso. Nós somos deuses. Jesus disse isso. Né? Seja perfeito como perfeito é vosso Pai. Vós sois deuses. Jesus disse isso. Mas eu posso orar e devo orar se eu estiver com câncer? Devo. Para a boa espiritualidade, para Jesus, para o divino, para que ele me dê consciência, para que ele me dê sabedoria, para que ele me dê entendimento, para passar por aquilo que eu tiver que passar. Mas é o que eu penso e sinto é que vai causar cura ou não. Castigo e perdão não existe. Essa história de castigo ou perdão. O divino não vai nos perdoar, mas também não vai nos castigar. É causa e efeito. Nós mesmos nos castigamos e nós mesmos nos perdoamos com as nossas obras. Comércio com Deus. Não adianta, né? Eu prometo para você, ó Paizinho do céu, que eu vou, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todos os meus amigos, todos os meus parentes. Não resolve, não é assim que funciona. Né? Não é toma lá da cá. Saber desejar, saber o que pedir, isso é relevante. A gente só sabe pedir, a gente não sabe agradecer. A gente não sabe entrar em sintonia com o divino através de uma prece. A quem pedir, por que orar? Nós temos lá, né, esse é o último slide, uma sequência nas orações que a gente faz. Né, dos espíritos que estão mais próximos de nós, em termos evolutivos, para os espíritos em direção aos espíritos que estão mais distantes de nós, em termos evolutivos. Mas a gente faz isso, né, por uma questão de respeito até, e por uma questão de capacidade nossa de interagir com esses espíritos. E é assim mesmo que deve funcionar. Em todas as tradições religiosas, é assim que funciona. Eu devo, primeiro, fazer prece aos meus mentores, aos meus mestres espirituais, aos meus instrutores, guias, aos anjos da guarda, nome pouco importa, para depois fazer referência a espíritos divinizados, espíritos que já estão na luz, enfim. Porque até lógico, né? Eu não consigo falar com o presidente da empresa se antes eu não falar com o meu diretor. Né? Não tem que ter mérito para chegar até lá. Mas, enfim, né? O que eu queria colocar para vocês é que a oração é importante para nos empoderar. E a oração, que é a ação de conversar, de falar, não precisa ser uma reza, algo pré-definido, e pode sim ser uma prece, algo interior. Mas pode ser algo natural. E quanto mais eu fizer prece, conversar, orar com o meu mentor, mais íntimo eu vou ficar do meu mentor. E o meu mentor, eu tenho que ter ideia que ele não vai simplesmente, quando a intimidade for grande, ele não vai simplesmente aparecer no meu lado direito, no meu lado esquerdo, plasmado, meio, né, em névoas. Não.
Ele pode aparecer através de algo que eu escuto na televisão, através de um amigo que me fala alguma coisa, através de um livro que eu leio, através de um sonho, através de uma percepção. Ele tem várias maneiras de se manifestar. Então, não precisa ser necessariamente um senhor que aparece no meu lado direito, barbudo, né, vestido de branco, com cajado. Se isso facilitar essa âncora, tudo bem, mas não precisa ser assim. Mas é isso, gente. O tempo é pouco, tem muita coisa para falar, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, da importância de vibrarmos coisas boas através do que pensamos e sentimos, ou seja, de fazermos a energia divina fluir através de nós, captarmos, usinarmos e a emitirmos de maneira legal, que a solidariedade é uma forma com que nós temos de caminhar melhor em direção ao reino de Deus, nos ajudando, porque a nossa origem é a mesma, o nosso destino é o mesmo. E, por último, a prece, né, que é um instrumento de nos conectarmos à espiritualidade maior e, ao mesmo tempo, nos empoderar. E é isso. Desculpa ter avançado, mas